Você já ouviu por aí que o corpo humano é uma máquina perfeita? Que tudo foi devidamente planejado para ser exatamente como é? Bom, até pode existir uma certa crença religiosa por trás disso. Mas olha, se tem uma coisa que o corpo humano não é, é perfeito, viu? Nós realmente somos muito bem evoluídos. Temos um organismo que opera de maneira inteligente, mas sem querer entrar no mérito religioso. Se nós fôssemos tão perfeitos assim, não ficaríamos doentes, sofreríamos de infecções, teríamos doenças genéticas como o lúpus, que faz com que o nosso próprio sistema imunológico nos ataque, por aí vai. Mas principalmente, gente, se o nosso corpo fosse perfeito, essa lista aqui simplesmente não existiria. Mas ninguém aqui tá reclamando, viu? Eu só estou fazendo algumas constatações, até porque não existe problema nenhum em não ser tão perfeito assim. Aliás, essa é a maior característica da natureza humana. Mas agora, já que o assunto é esse, você sabia que nem tudo que tá aí formando o seu corpinho tem uma função específica? Como a gente costumava imaginar quando estávamos na aula de biologia? Pois é, a verdade nua e crua é que existem 8 partes do seu corpo que não servem para absolutamente nada. E hoje, aqui no Fatos Desconhecidos, eu, Karina Azevedo, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Número 1. Terceira pálpebra. Para começar a nossa lista, eu vou falar de uma partezinha do nosso corpo que você até vai saber identificar muito bem, mas provavelmente você nunca nem se perguntou o porquê dela existir, ou melhor, o para que ela serve. A terceira pálpebra, que mais tecnicamente é chamada de membrana nictitante, é aquela partezinha de pele dobrada que fica bem no cantinho interno do olho. Nos répteis e felinos, e até nas aves, essa parte do corpo até pode ser importante, mas em nós mamíferos, o papel que ela desempenha é quase indiferente. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é ela que é responsável por produzir e nem armazenar as nossas lágrimas. Quem faz isso é a glândula lacrimal. E apesar da ciência nunca ter descoberto oficialmente uma função relevante para ela, acredita-se que ela ajude na limpeza dos olhos, ajudando a remover qualquer poeirinha que caia ali dentro. Mas por ser tão pequena em nós seres humanos, ela acaba meio que perdida mesmo aqui no nosso corpo. Depois dessa, finalmente você descobriu que essa parte do corpo, aparentemente, só serve para juntar remelas. Número 2. Sisos. Vem cá, você acha mesmo que tem como falar sobre partes inúteis do nosso corpo sem falar dos problemáticos sisos? Pois é, quem já passou pela experiência de ter os sisos nascendo, principalmente quando ele vem virado ou infecciona, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas até que eles existem por um motivo lógico, apesar de hoje serem praticamente inúteis. Os nossos descendentes primitivos, durante a evolução, tinham mandíbulas maiores e tinham uma dieta muito mais pesada, que basicamente se resumia em carne. Por isso, uma boca maior e mais forte precisava mesmo de mais dentes. Mas com o tempo e o avançar da evolução, a nossa mandíbula diminuiu e esses dentes começaram a não ter mais um espacinho reservado para eles na nossa boca. Até alguns séculos atrás, eles ainda foram muito úteis, porque até a Idade Média, por exemplo, a higiene bucal não era muito valorizada. Por isso, os jovens perdiam os dentes muito cedo. Era aí que os sisos ainda podiam ser muito eficientes, porque eles nascem mais tarde e podiam, nessas situações, ocupar um espaço que já estava vazio e ajudar aquela pessoa a mastigar melhor suas refeições. Hoje em dia, os sisos são sinônimo de dor, dívidas no dentista e muito desconforto. Chega, não dá. Número 3. Cóccix. O seu avô sem dúvidas não tinha uma cauda, mas por mais impactante que essa notícia possa ser, os seus antepassados distantes tiveram. E prova disso, amiguinhos, é exatamente essa parte do nosso corpo aqui, o cóccix. No corpo desses descendentes primitivos, a cauda era essencial para ajudar esses seres a sempre manter o equilíbrio. Depois que perdemos a cauda, conforme fomos evoluindo, o vestígio ou o início dela é exatamente o cóccix. Essa parte do nosso corpo é formada por 4 ou 5 vértebras fundidas. E apesar de atribuírem a ela algumas pequenas funções, como servir de ponto de ligamento entre tendões e músculos, é fato que o cóccix já não é uma parte mais super importante dos nossos corpos. Até porque sem ele, provavelmente nosso organismo se adaptaria a fazer esses ligamentos de alguma outra forma. Mas eu ainda fico aqui pensando, como seria se a nossa espécie atual ainda mantivesse uma cauda? Se você conseguir imaginar, já comenta aqui embaixo quando acabar esse vídeo. Número 4. Mamilos masculinos. Os seios femininos têm uma função biológica óbvia, que é a de produzir e alimentar os seus descendentes.
Agora, será que você já se perguntou o porquê dos homens também nascerem com mamilos? Bom, pelo design e estética a gente já sabe que não é. Até porque não é assim que o nosso corpo funciona. A realidade é que quando somos apenas um feto, esse embrião que está se desenvolvendo ainda não tem gênero definido. Por isso os mamilos se desenvolvem em todos nós. E só depois que isso já aconteceu que a testosterona age e o cromossomo Y passa a atuar. É só depois disso que as outras características masculinas vão se desenvolver no embrião, que a essa altura já tem peitinhos e tudo mais. Biologicamente falando, os mamilos masculinos são literalmente inúteis. Eles não têm nenhuma serventia biológica. E o pior de tudo, tem quem não saiba, mas existem muitos homens que sofrem com a lactação masculina. Porque é isso mesmo, homens também podem produzir leite, mas só quando acontece uma disfunção hormonal, e isso não é nada saudável. Além disso, graças aos mamilos, muitos homens acabam desenvolvendo câncer de mama. Por todos esses inúmeros motivos, os mamilos masculinos não podiam ficar de fora dessa lista. Número 5. Apêndice. Eu acho que quando você viu o tema da nossa lista, você já se lembrou do apêndice. Acertei! Pois é, o apêndice é um estreito de músculo que fica ligado ao intestino grosso. E durante muitos anos, a medicina nunca conseguiu descobrir uma função biológica para ele. Foi aí que, mais recentemente, descobriram que o apêndice já foi um órgão muito importante quando a dieta humana consistia basicamente em plantas, e as condições de higiene e saneamento básico nem sequer existiam. Ou seja, o apêndice pode ser considerado um resquício do processo evolutivo dos nossos corpos. Hoje em dia, por outro lado, o apêndice não desempenha nenhum papel vital nem para nossa digestão e nem mesmo para a nossa saúde. Um estudo feito pela Duke Medical Center sugeriu que o apêndice pode servir de reservatório para algumas bactérias boas do nosso organismo. Mesmo assim, estima-se que só nos Estados Unidos, 1 a cada 20 pessoas já tenha feito a cirurgia para retirar o apêndice. Até porque a gente já sabe que a inflamação desse órgão, se não tratada, pode levar até mesmo à morte. Além disso, uma pessoa sem apêndice pode levar uma vida completamente normal. Número 6. Músculo eretor de pelo e pelos corporais. No nosso organismo, na base de cada pelinho que existe no nosso corpo, existe um pequeno músculo que tem como única função deixar os seus pelos de pé quando está frio ou quando algum estímulo acontece. O famoso arrepio, sabe? Em muitos animais, os pelos do corpo, assim como essa função de deixá-los de pé, são até muito úteis, porque os cabelos do corpo desses animais servem para ajudar a manter uma temperatura interna agradável. Ao mesmo tempo que, durante um confronto, arrepiar todos os pelos é uma arma de muitos animais pequenos, para conseguirem parecer maiores para os seus rivais. Mas os pelos, como temos hoje no nosso corpo, não são capazes de nos aquecer e não servem para realmente nada. E não é à toa que a indústria que vende produtos para depilação ganha tanto dinheiro. Número 7. Músculos da orelha. Olha só esse item aqui. Você sabia que tinha músculos dentro e fora da sua orelha? Tem gente que não sabe disso. Sabe por quê? Porque a gente praticamente não usa esses músculos. Eles são chamados na medicina de músculos auriculares. E em alguns animais eles servem para fazer a orelha se mover em direção ao som. Gatos, cervos e uma série de outros animais fazem isso, mas obviamente nós seres humanos não. Então, a não ser que você ache muito engraçado o fato de algumas pessoas conseguirem mexer as orelhas, esses músculos são oficialmente inúteis. Número 8. Seio paranasal. E como nosso último item, olha só o que surgiu: o seio paranasal. E olha, você até pode não saber que parte é essa do seu corpo, mas se você já teve uma crise de sinusite, você ficaria feliz em ter nascido sem essa parte inútil aqui. Os chamados seios são bolsas de ar que podem ser encontradas dentro dos nossos ossos da face e até do nosso crânio. Agora, para que eles servem é que é o grande mistério. Alguns médicos arriscam dizer que eles ajudam na hora da nossa voz ecoar. Outros dizem que eles podem ajudar a proteger o nosso rosto de possíveis pancadas, assim que nem os airbags de carros, mas nada nunca foi confirmado. O que nós sabemos é que os seios, principalmente o paranasal, têm uma grande facilidade em infeccionar. É aí que surgem as dores, como a da sinusite, por exemplo. Agora, gente, eu preciso ressaltar que apesar de existir essa concordância aí por parte da medicina de que essas partes dos nossos corpos não são tão importantes assim, é preciso lembrar que a remoção de qualquer uma delas só deve acontecer quando houver indicações e necessidades médicas.
Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Mas e você aí de casa? Já conhecia todas essas partes do seu corpo? E qual delas é a mais inútil na sua opinião? Conta isso e muito mais para a gente aqui embaixo pelos comentários. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Tchau, até lá!